pode pôr na tela as fotos do Fusca. Bom, primeiramente, faz 30 anos, mais ou menos, mais de 30 anos que eu preguei uma vez nessa igreja, quando não era ainda essa igreja, né? E aqui atrás tinha uma escola, né? A escola adventista era aqui atrás, depois começou a construir ali. Quando eu saí daqui, fui para o Jardim América, depois para o Pedro Ludovico, e depois a gente foi para outros lugares por aí. Mas o meu filho estudou nessa escola e tem uma história interessante dele, sabe? A mãe dele levou ele para Utaí, que ela estava trabalhando lá, e um dia ela me telefonou dizendo o seguinte, que ele estava sendo um problema lá, estava virando malandro lá, sabe? Com 7 anos virando bandido já. Aí eu falei, manda ele de volta, né? Aí ela mandou de volta. Aí chegando aqui, eu coloquei então novamente na escola, e ele então estava na escola e tudo mais. Aí um dia a professora, quando eu trouxe ele, ela foi me encontrar ali e falou assim, irmão, o seu filho está sendo um problema. Sabe o que ele faz? Eu falo com ele, fala, qual é, professora? E aí ele senta, deita lá no fundo da classe, faz aviãozinho, fica jogando, sabe? E quando os meninos falam alguma coisa, ele conta piada e ele não presta atenção na aula. Eu falei, não, deixa comigo. Aí eu vim buscar e levei para casa, né? E de repente aconteceu que nós almoçamos, eu já tinha feito o almoço, e aí eu falei com ele, vamos sentar ali fora, debaixo de uma árvore lá, né? Sentamos ali, e aí eu falei, abracei ele, dei um beijo nele, falei, filho, o pai te ama muito, você é um filho maravilhoso, você é tudo de bom para o pai, tá? E eu preciso realmente te contar uma historinha para você. Tem um menininho que vai para a escola, aí ele chega lá, ele faz aviãozinho, joga na classe, quando a professora chama a atenção dele, fala, qual é, professor? Né? E então, esse menininho, você acha que ele está certo? Aí ele falou, não, pai. Ele respondeu, né? E aí eu disse assim, pois é, porque você não é esse menino. Você é um menino bom, um menino lindo, um menino... Meu filho é lindo mesmo, né? Quem não tem um filho lindo aí? Aí então, a realidade é que eu falei com ele, olha, você é maravilhoso, maravilhoso demais, o pai te ama muito, dei um beijo nele, abracei ele e tal. Outro dia foi para a escola, foi indo para a escola, Um dia, quando de repente terminou o culto aqui, a gente estava ali conversando, não me lembro quem estava ali, se era o Riverino junto comigo, tinha os outros irmãos também, não até que faleceram, parece que estava essa turma ali, né? E de repente, a professora chega assim, entra no meio da gente assim e dá um abraço, sabe? Aquele abraço assim, com aquele sorriso, sabe? Os olhos brilhantes. Hein? O que está acontecendo, né? A professora era muito bonita, inclusive, não me lembro o nome dela, sinceramente. E aí, olha, aconteceu uma coisa interessante. Ela falou, o que você fez com o seu filho? Eu falei, por quê? Não, porque depois daquele dia que eu falei com você, ele tornou-se o menino melhor da classe. Então agora ele senta lá perto de mim, ele faz as tarefas, ele é atencioso, ele é incrível, ele é o melhor aluno da classe. O que você fez com ele? Não, contei a historinha dele para ele mesmo. Aí ela falou, nossa, se todos os pais soubessem fazer isso, os meninos seriam incríveis, né? Bom, eu estou relembrando uma coisa que aconteceu aqui, né, há 30 anos atrás, tá? Mas hoje eu tenho uma história para contar. Estão vendo isso aí? Chassi de um Fusca, né? Eu morei em São Paulo no ano 70, 1970, tá? E eu trabalhei na Avel Apolinário Veículos Volkswagen.
que era do Isaías Apolinário, adventista, né? O filho dele desce, tinha o Eumano, que era diretor da empresa, na realidade, o genro dele. Ele tinha mais uma filha, na realidade era casado com o Eumano. Tá? E lá eu descobri como era feito o Fusca. Tá? E o Fusca, ele começa com um chassi. Põe o chassi numa rede, né? Numa corrente ali, e aí vai ali andando. Ali depois as pessoas vão passando, vai pondo a roda, vem outro, vai pondo outros apetrechos, dá uma passadinha. Aí, né, já senta os bancos lá, depois vem, desce uma lataria em cima, tá? E aí quando chega lá no final, ele está todo apertado, todo montado, tá? E põe o número que tem. E aí naquele ano saíram 2.000 Fuscas por dia. A cada um minuto e meio, dá 8,33, né? 80. Tem aí os números aí? Tem alguns aí, tá aí nessa coisa aí. Não, estava aí, junto aí também. Mas cada 1 minuto e meio aproximadamente saía um Fusca. Tá? Foi o ano, acho que mais saiu Fusca nesse mundo. Tá? A venda de Fusca era um negócio fora de série. Tá? Então eu hoje trouxe outra coisa muito interessante. Aqui eu cheguei antes, mas não tinha ninguém ali para poder pôr para mim as imagens, né? Eu hoje vou contar assim uma coisa que eu aprendi quando era farmacêutico. Tá? Alguém fala, você é farmacêutico? Eu sou farmacêutico. Agora, você é bioquímico? Não, bioquímico eu não sou. Só que eu entendo de química. Tá? Eu me formei, né? Lá em Rondônia não tinha universidade naquele tempo que eu fui para lá. E a realidade eu não me formei em bioquímica. Mas que nem quem vende carne é açougueiro, tá? Quem vende na farmácia é o farmacêutico. Não importa, ele não é bioquímico, mas ele é farmacêutico. E eu era farmacêutico, tá? Eu entendi de farmácia, eu vendia remédio, tratava das pessoas e assim por diante. Bom, quando eu descobri que Adão, quando foi criado, tá? Ele foi criado com todas as vitaminas necessárias. Adão foi formado de uma maneira muito especial. Deus pegou e fez assim. Não está escrito na Bíblia que Deus formou Adão do pó da terra? Tá? Ontem o doutor pôs ali uma porção de metais, né? Que a gente realmente, nós temos esses metais em nós, né? O zinco, né? O cobre, né? Ferro, mais o que vocês acham? Magnésio, né? Magnésio. Então nós temos potássio e vários outros tipos de metais, tá? Mas nós temos vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, 4, 5, 6, 7, 12, né? Muita gente conhece até a vitamina B12, né? Tem na realidade todos os produtos, na realidade, que existem na face da terra e está no homem. Mas uma coisa quando falou assim, né, geralmente a gente vê lá um barro, né? Você vê pegando lá um barro dizendo que Jesus fez assim. Será que foi assim mesmo? Bom, entre a ciência e a criação bíblica e todas as coisas que eu entendi de química e tudo mais, Jesus ele é cientista, o maior cientista do universo. Vocês viram ali a formação do Fusca? Põe lá o chassi primeiro, depois aí vai pôr as peças e tal. Quando chega lá no final, está lá no Fusca pronto. Tá bom? Jesus fez assim também com o ser Adão. Pegou Adão, ele pegou uma porção de cálcio, não sei quantos quilos, e ele moldou os ossos do Adão. Depois ele pegou alguma coisa lá, né? Talvez coisas, por exemplo, elementos para fazer os tendões, né? Os nervos,
Tá? Então esticou todos os nervos ali e tal, pôs todos os nervos. Depois ele pegou uma matéria, algumas matérias, e fez ali o coração, moldando ele direitinho, bonitinho, legalzinho, né? E pondo ele realmente para funcionar, tá? Bom, mas ainda ele não ia funcionar, tá? Mas ele depois pegou ali algumas matérias e fez também o rim, fígado, pulmão, fez também baço, né? E aí ele foi fazendo cada material daquele ali, cada elemento daquele ali, e pondo justamente nos lugares certos, né? O fígado não é na cabeça, claro. Né? Os rins também não, né? Então ele fez todos esses elementos, tá? Ele pôs em cada lugar. Ele fez o olho, né? E tal. Os olhos, na realidade, têm, pelo que entende-se, tem até diamante. Tá? Então nós somos compostos de tudo quanto é metal que existe na Terra, tá? E de tudo quanto é coisa que realmente Deus criou desde o primeiro dia. Haja luz, houve luz, né? E haja mais o quê? Haja separação, né, das águas, né? Haja firmamento, as árvores, flores, frutos, e ele então fez todas essas coisas acontecerem. E aí então, no quarto dia ele falou: haja luzeiros no céu. E aí esses luzeiros apareceram lá. E de repente, ele falou: bom, agora eu vou criar, haja peixes, né? Nos rios, nos mares, e depois as aves que possam voar, sobrevoar os céus. E depois então ele fez mais o quê? Aí no sexto dia ele fez os répteis, e também o que mais? Ele fez os animais, quadrúpedes, tá? Depois no finalzinho de tudo criado, tudo, aí ele usou todos esses elementos e criou o homem, ele formou o homem. Formar é diferente de haja, né? Haver. E depois então ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tá bom? Quando ele falou isso aí, ele fez isso aí, ele realmente usou todas as coisas que ele tinha em mão, todas as coisas que ele tinha criado. Eu sou uma criatura feita dos elementos terrenos, tá? Não é de um pedaço de coisa de baixo, a gente podia fazer de qualquer jeito. Só que, como ciência, tá? Jesus ele usou as matérias e fez cada uma moldando da forma certa, com as mãos, da forma dele, e ele fez o Adão dessa forma, tá? E o Adão, então, sendo criado, né, ali por Deus, ele passou a ser a imagem de Deus. E nós, muitas vezes, ouvimos assim, animais racionais e irracionais. Vocês já ouviram isso? Tá? O homem não é animal. Se o homem é animal, Deus também é. Não é a imagem de Deus, semelhança? Isso é uma história da escola, né? Vamos dizer assim, uma ideia aí, o ser humano é animal racional. E tem os irracionais. Irmãos, nós não somos irracionais. E nós não somos animais. O animal, ele tem sua característica. Deus fez ele com a característica dele, animal. Mas o ser humano, Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não falou: haja animal homem. Não falou isso. Então, quando eu vejo, estudei na escola também, igual todo mundo aí estudou, com certeza, mas eu olhei assim e falei: eu não sou animal. Até um certo cidadão, um aluno, né, chegou para o professor e falou: professor, o senhor ontem falou que o homem veio do macaco, né? Então eu passei lá no zoológico, vi o seu tataravô lá. Aí o professor olhou para ele e falou: menino, meu tataravô já morreu há muito tempo. Não, mas eu vi lá, grandão assim, tomba assim, né?
Um macacão. O senhor não disse que veio do macaco? Aí ele falou, ficou pensando, né? Então, quer dizer, às vezes a gente tem algumas ideias, os homens, né, têm ideias malucas, sabe? Né? De que o homem veio do macaco, que o homem primeiro era uma ameba, depois tem várias coisas aí, criatividades aí dessa turma toda. Parece uma brincadeira, assim, de brincar, né, com as coisas, sabe? Né? Vamos fazer assim um homem agora, um macaco e tal, depois aí vamos dizer que ele realmente veio do macaco, e é uma história assim, tá? E aí eu fico, de vez em quando eu pego alguém de surpresa, né? Bom, se o homem veio do macaco e se houve uma evolução, então vamos pensar o seguinte: o que eu seria então na evolução? Porque deveria estar evoluindo ainda, tá? Então a gente tem que pensar bem a evolução, já que o macaco evoluiu e tornou-se um homem, né? Então agora o homem deveria evoluir, fazer alguma coisa, ser uma outra coisa, mas Deus não fez assim. E de repente também outros ainda usam, dizendo assim, outro dia eu vi um negócio, a criança tocando piano, sabe? Tocando assim as músicas de Mozart, né? De Tchaikovsky, sabe? Né? E aí então, mas incrível, uma criança de 7 anos tocando incrivelmente, sabe? Aí alguém falou assim, esse aí, né? Esse aí na realidade, foi hereditário, né? Vamos dizer assim, foi da geração, tem uma expressão certa que eles falam aí, né? Então, diz assim que ele é cópia daquele lá e na realidade ele é uma transformação do Tchaikovsky, daqueles lá, e na realidade nós sabemos que cada um de nós temos o quê? Uma digital. Eu não posso ser alguém do passado e nem alguém do futuro. Eu sou eu que realmente sou só eu. Não existe outro. Existe uma Inerija Jacinto da Silva assim, ali em Nerópolis, eu descobri isso. Só que o nome dele é escrito sem o H, o meu tem H. Até isso fez uma diferença, sabe? Mas, olhando bem para todas as coisas que a gente vê nesse mundo, tudo tem realmente um quê, o porquê, tá? E Deus, ele fez uma coisa que o homem não pode fazer. Os cientistas pegaram e fizeram um boneco. Eles fizeram assim, pegaram todas as matérias, né, que o homem tem, que eles acharam dentro do homem, eles pegaram todas as matérias e fizeram lá o pulmão, fizeram o coração, fizeram tudo isso que eu falei aqui, né? Todo. E fizeram a epiderme, né? O cabelo, fizeram tudo. Não tinha cabelo não, acho que não tinha cabelo lá. Mas aí, depois que fizeram tudo isso, eles bombearam ar lá para funcionar o homem, né? Aí um cientista, inclusive ele é adventista do sétimo dia, tem mais de 100 anos, tá? É um dos maiores cientistas do mundo, tá? Da atualidade. Ele falou assim, faltou o sopro, né? O sopro de Deus. Então, os cientistas, eles fizeram tudo para que realmente mostrasse que eles são capazes de fazer homens, fazer um boneco funcionar. E aí eles descobriram que faltou o quê? O sopro de Deus, o fôlego de vida. Não é esse oxigênio que a gente tem aqui, é o oxigênio de Deus, é o sopro de Deus. Quando Deus soprou em Adão, Ele soprou nesse universo, com certeza, esse planeta, tá? E por isso que depois de Adão eu também estou respirando, você está respirando, nós estamos respirando. E sem que Ele fizesse esse sopro, na realidade não haveria nada, né? Deus, Ele é, além de tudo, Ele é o maior cientista, Ele é o principal dos cientistas, Ele é o principal dos criadores. Quando eu vejo, por exemplo, essa tecnologia, o celular, vejo tudo que funciona através de satélites e assim por diante,
eu fico imaginando assim, o que Deus é acima de tudo isso, né? Deus é muito acima, e Deus é que deu inteligência ao homem, né? Alguém fala, não, a televisão é do diabo. Bom, até através da televisão, muitos se converteram, né? TV Novo Tempo, por exemplo, ela leva mensagem além do mundo, lá no outro país, né? Muita gente da África está ouvindo a mensagem lá, né? Tem a Rádio One, por exemplo, alguém disse que mandou uma carta, né? Dizendo, olha, nós precisamos de um pastor aqui para batizar 2.800 pessoas, lá numa ilha da China, tá? E aí tem vários acontecimentos no mundo, que a Rádio One, a Rádio Mundial Adventista, né? Que prega 15 minutos para cada país. Já pensou que coisa maravilhosa? Tá? Então Deus ele tem usado coisas tão extraordinárias que às vezes até nós aqui da igreja talvez não saibamos tantas coisas que estão acontecendo. Tá? E, no entanto, eu vejo assim que tudo que Deus fez, Ele fez com muito amor. E a outra coisa, Ele não só fez com amor, Ele fez também para que nós tivéssemos amor, tá? Que nós fôssemos amor, que a gente realmente resplandecesse o amor, né? Quando alguém chega lá na frente da igreja ali, chega ali na portaria, tem alguém lá para apertar a mão e tudo mais, olha, bem-vindo, né? Seja bem-vindo, obrigado por você ter vindo, e isso é muito bom, tá? E isso converte pessoas, tá? E eu tenho ouvido de casos assim extraordinários, né? Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, nós fizemos um programa na frente de um terreiro de macumba. A senhora de lá se converteu, sabe? E aí nós fomos fazer esse programa lá, uma semana de oração, assim, semana de Calvário, né? Então juntamos lá a turma lá, acho que foi o nosso conjunto lá, foi o primeiro a ter bateria aqui no Brasil, sabe? Né? Aí, The Beatles Harris, estava escrito na bateria, pusemos a bateria dentro da igreja, e aí o ancião chegou lá e pegou, eu não quero isso é do diabo. E aí então, jogou a bateria para lá, a gente não pôde tocar a bateria, né? Aí eu tocava violão, aí tudo bem, né? Mas o baterista ficou sem serviço aquele dia. Aí nós fomos para esse lugar lá onde tinha, era um terreiro de macumba antes, e agora ela queria que fizesse uma programação ali, tá? E nós então fomos para lá pregar e cantar, e foi assim, cada um daqueles do grupo nosso ali, pregava uma noite, né? Então tinha o meu primo Eneimar, que está lá nos Estados Unidos, tem a Neisa, que é mulher de um pastor, está lá acho que está agora no Amazonas, se não me engano, e aí tem uma turma assim que, né, tinha o Jackson, né, que era o contrabaixo, e assim por diante, o Orlando, tinha uma turma, sabe? E essa turma toda nós fomos para lá. E aí às noites a gente estava ali cantando e tocando e assim por diante, né? Levamos a bateria para lá também, sabe? Depois aí o próprio pastor falou, não, a Bíblia diz aqui, ó, louvai a Deus com todos os instrumentos, tá? Tudo que tiver sopro, que tiver som, louve ao Senhor, tá? O Salmo 150, né? Aí mostrou lá, o ancião depois pediu perdão, irmão, perdão, irmão, poxa, eu fiz errado, eu fui, né, astucioso contra isso aí, mas eu já pedi perdão a Deus, estou pedindo perdão a vocês também. Bom, não é que eu estou querendo dizer que a bateria é um negócio fora de sério. Quando ela é tocado certo, tá? A irmã Eliane fala sobre isso também, tá bom? Está escrito, tá? O Mensagens Escolhidas, volume 2. Ali tem a história ali, né? De que realmente as pessoas estavam usando errado porque estavam se glorificando a si próprios e não glorificando a Deus. Está escrito isso, tá? Embora nas minhas músicas mesmo não tem bateria praticamente, tá? Né? Tem um som de coisa ali, uma ou duas músicas, um som de percussão, né? Mas bateria mesmo eu não pus porque eu falei para o Pai do Céu, me mostra se eu devo fazer alguma coisa,
pôr bateria nas músicas, tá? E aí eu orei, pedi a Deus, falei, eu vou lá fazer os arranjos, né? Aí o Eguinho estava fazendo os arranjos para mim, e ele falou assim, por que a gente não põe uma bateria nessa música? Fica bonito. Eu falei, pode pôr, se Deus quiser vai ficar, e se Deus não quiser, não vai ficar, tá? Mas eu acredito em Deus. Vai ficar bonito? Vai. Se vai ficar bonito, se Deus vai dizer, pode tocar, aí tá bom. Mas aí gravamos e tal, ficou bonito mesmo, sabe? Vamos. Mas quando chegou lá na hora de pôr no computador, a bateria não entrou. Era disquete naquele tempo, né? Poxa, mas não, aí levou o teclado lá, eu atravessei a cidade, né? Era lá no Solano do Parque, no estúdio. E aí então, fui lá buscar ele e tal, levei, olha, leva o teclado lá para pôr bateria, porque não deu. Ele pegou e levou o teclado, não saiu a bateria do teclado, sabe? E depois então, eu falei, não, mas tenta mais uma vez. 3 vezes tentou e não. Ah, sim, pôs um outro teclado. Tinha lá um outro teclado, não vou pôr o outro teclado aqui que vai dar. 3 vezes, não saiu. Deus, então, me usou da forma que são as minhas músicas, né? E ontem eu cantei aqui até, né? Hoje eu ia cantar. Põe aquela primeira música aí, né? Eu gravei com meu filho, quando ele era menino, e também o House, não sei se vocês conhecem o House, ele canta no quarteto por aí, canta o primeiro tenor, muito incrível. Solta uma das músicas, fazendo favor. Veja só, quem chegou, parece com papai, parece com mamãe. Veja só, quem chegou, parece com papai, parece com mamãe. Vejam só, o papai do céu nos mandou um bebê para alegrar o nosso lar. Veja só, quem chegou, parece com papai, parece com mamãe. Veja só, quem chegou, parece com papai, parece com mamãe. Vejam só, a mamãe está feliz, o papai a sorrir, o vovô e a vovó estão a comentar. Veja só, quem chegou, parece com papai, parece com mamãe. Veja só, quem chegou, parece com papai, parece com mamãe. Veja só, quem chegou, parece com papai, parece com mamãe. Vejam só. Olha só que gracinha, que papai do céu mandou. Deus abençoe aquela criança. Cada papai, cada mamãe, né? Cada vovô, cada vovó também. Deus abençoe, tá? Solta a outra fazendo favor. Tinha mais uma, mas aí não deu certo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Deus fez o grande elefante, também fez a formiguinha. Deus fez a grande ema, também fez a andorinha.
meu irmão. Deus fez todas as coisas de maneira muito especial. Eu tenho certeza disso. E quanto mais eu olho, tanto na ciência, como na natureza, como no ser humano, como nos animais, eu vejo Deus. Tudo que o homem criar, ele vai ter alguma coisa boa na criação. Mas o que Deus criou é que é perfeito, né? Quando fizeram o CD, olha, o CD é perfeito. Aí eu gravei, né, CD, mas o CD, ele, se descascar qualquer coisa ali, já é. Ele não toca mais, né? Então, tudo que o homem faz é imperfeito. Não existe perfeição real no homem, tá? Existe sim vontade de ser perfeito, tá? E a perfeição só está em Deus. Não existe como o homem ser perfeito sem Deus. Então a única perfeição que a gente tem que buscar é o amor. Porque Deus fala, Jesus falou, seja perfeito como meu Pai é perfeito. Falou isso? Certo? Qual a perfeição que eu tenho que realmente ter na minha vida? É o amor. Você pode ser o melhor pregador do mundo, mesmo assim você vai errar, né? Um dia os arautos foram cantar lá no Riachão e erraram a música lá, sabe? Né? Então eu também fui cantar outro dia, né? Errei também, sabe? Né? Já é quatro vezes na minha vida todinha que eu errei cantando uma música, tanto solo uma vez, lá em Santa Catarina, e depois uma outra vez num outro lugar aí, que eu não estou nem me lembrando não, me lembro que eu errei. E o domingo passado fui cantar aqui com a Marisa, né? E aí, na realidade, deu uma falhazinha, né? Não estava muito por dentro da música, tentei ensaiar e tudo mais, né? Mas cantamos um trio lá, né? Muito bonito. Ei, amigo, põe aí, eu não combinei com eles, mas é uma surpresa, tá? A gente vai cantar aqui a última música agora, que será uma música bem bonita, tá? Certo assim? Vem cá. Nós três, trio Parada Mole. Trio Parada Mole. A música, o nome dela, que é Música Celeste. Música Celeste. Pode pôr o playback dela, fazer por favor. Com letra e tudo. Fazendo um favor. Eu estou por aqui, viu? Com certeza. É do Inário Antigo. Celeste, vem das águas do mar, como... Esse aqui não está funcionando, por favor. Volta lá para nós fazer um favor. Não sabia que o celular tinha apagou o celular. 7. Qual microfone você está? 3. Ok. Qual você está? 7. 7. O meu está aqui. 6. Essas coisas só acontecem aos vivos, viu, gente? Você morre nunca mais. Que música celeste vem das vagas
anjos soando no ar, a mim estão cantando celeste salvação. As margens do Jordão me detenho a orar, e com fervente prece estendo a mão. Ó, envia os teus anjos, amável Jesus, e deixa-me cantar-lhe a santa canção. Em forte tormenta, em infunde pavor, não tenho temor se Jesus me guia, pois a santa melodia envolveu-me de amor, dos anjos desejo cantar. Amém? Muito obrigado. Desculpa aí de avisar na última hora, mas quem sabe faz ao vivo. Né? Disseram que esse sujeito aí já foi ator lá na Globo, né? Então, me contaram isso aí. Né? Eu quis ser, mas não fui não. Gente, então, levantai-vos, vamos para casa, despedindo aqui, vamos com Deus, né? Que Deus abençoe cada um que veio. Sim, oração, oration. Amado Pai que estás nos céus, te agradecemos imensamente por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por ter trazido-nos aqui pelo teu santo e bom Espírito. Graças a Ti que a igreja está até um pouco lotada, mas nós queremos, Senhor, que o Senhor põe no coração das pessoas para que elas venham aos cultos no sábado, no domingo, na quarta-feira, quem sabe na semana de oração toda, e que realmente possamos ser reavivados, que essa igreja possa ser um farol aqui nesse lugar, aqui nesse setor, que seja para a honra e glória de Ti a nossa vida, que aonde passarmos sejamos luz. Eu tenho falado com algumas pessoas e elas estão bastante interessadas, com certeza, que o Senhor também possa ajudar aqueles que nós fomos visitados ontem. A Magda está realmente ali empenhada, através da amizade, fazendo amizade com pessoas ali que realmente eu me impressionei pelo trato, pelas coisas que realmente aconteceram nesse sábado à tarde. Que o Senhor faça abundar a sua misericórdia, a sua luz na vida daquelas pessoas. Que o Senhor usa-nos e ajuda-nos a nos dispor em Tua santa vontade, em Teu santo amor, e nós possamos ser gratos a Ti a cada instante. Que vivendo ou morrendo, nas Tuas mãos estaremos bem. Que o Senhor faça isso na nossa vida, abençoe a cada ser humano nesse planeta, porque todos dependem de Ti. Uns estão em guerra, outros estão doentes, outros estão nos terremotos, quem sabe, maremotos, vulcões e assim por diante. O Senhor é o único que conhece o coração de cada um. Que o Senhor faça segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, guardado a cada um pelos Teus santos e bons anjos, pelo Teu santo e bom Espírito.